Oi, gente! A proposta de hoje é esse kit de necessaire maletinha, que ele serve tanto para viajar como organizador na nossa casa. Eu usei aqui o tecido suede amassado, que eu acho que deu um ar sofisticado para a peça. Olha só, ele tem uma abertura muito bacana. Eu usei aqui o plástico cristal, gramatura 30, mas você pode também usar o gramatura 40, que vai ficar muito bacana. Ele tem 3 tamanhos, nós vamos fazer agora no vídeo o tamanho M, mas eu vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo para vocês. Esse vivo eu fiz usando cordão de algodão cru mais o viés estampadinho. Vocês vão ver como é fácil de fazer. E aí, gostou da proposta? Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vamos costurar? Então nós vamos fazer aqui na aula o tamanho M. O tamanho M ele vai ter 30 centímetros por 22. Eu cortei 2 espelhos e com essa régua de canto eu usei o canto de 4 centímetros de raio e risquei e ficou aqui certinho. Eu utilizei o vivo feito com o viés e o cordão. Peguei esse cordão que ele tem, é cordão de algodão cru, pode chamar de cadarço roliço, né? Ele tem 4 milímetros. Aí eu utilizei esse viés pronto, é o viés fino esse aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir o viés, aí você pode dar uma dobradinha aqui no meio, aí pega o cordão e abraça o cordão aqui, ó. Eu junto aqui na ponta. Eu posso ir juntando conforme eu for costurando lá na máquina. E aí eu vou passando uma costurinha aqui, ó, eu vou sentindo. Então aqui, ó, eu vou usar esse calcador aqui, ó, esse calcador é de zíper mesmo, né? Mas se você tiver esse calcador de colocar vivo, também serve, ó. Ele encaixa essa parte redondinha aqui, ó, ele encaixa aqui. E aí você vai passando, ele faz uma costurinha bem certinha aonde termina o cordão. Mas eu me ajeitei melhor com esse daqui, ó. Eu coloco ele aqui e a agulha, da mesma forma, a agulha vai bater certinho aqui e prender o meu cordão. Eu vou costurar uma parte aqui para vocês verem como é feito. O viés pronto, ele é bem engomado, então é bem fácil de fazer, ó. Eu consigo vincar aqui, marcar, encosto meu calcador certinho onde eu preciso e começo a costurar. Ó, vou ajeitando aqui o meu fio, passo a unha assim, ó, eu consigo enxergar direitinho o meu cordão e aí eu vou costurando. Olha, ele fica assim. Se vocês quiserem fazer também com o tecido, às vezes querem fazer com o tecido que está utilizando para combinar, também é só cortar. Aí você pode cortar 4 centímetros do tecido e aí você faz a mesma coisa, vai abraçar e passar a costura aqui. E fica um vivo bem molinho para fazer curva. Ele é mais decorativo, ele não vai ser para estrutura como o vivo de plástico. Então, aqui com o nosso vivo preparado, nós vamos aplicar o nosso vivo no espelho. Vamos marcar o meio na vertical e na horizontal. Aqui eu cortei 2 retalhinhos do plástico cristal para a gente fazer o acabamento. Então, a gente pega esse retalhinho de plástico, vamos colocar ele aqui, ó, a metade dele aqui, onde nós marcamos o meio do espelho. E aqui nós vamos começar a aplicar o nosso vivo. Então, eu venho, alinho aqui, ó, vou alinhar dessa forma e vou começar a fazer minha costura em cima dessa costura aqui, ó, mais ou menos em cima dessa costura que nós já fizemos aqui para segurar nosso cordão. Tô usando um ponto largo aqui pra gente não perfurar muito, né, o plástico. E aí eu só vou alinhando aqui, ó, a parte do meu vivo com a parte do meu espelho e vou costurando. Não precisa fazer força, não precisa nada, ele vai certinho, ó. É só ir devagar e ir acompanhando a curva.
eu vou girando. Quando eu chego aqui, ó, pertinho do final, eu vou cortar ele o mais rente que eu puder do outro para dar um bom acabamento. Então, eu corto aqui, ajeito e dobro o plástico, ó, que eu coloquei aqui. Passo ele por cima, ajeito para ele ficar bem bonitinho. E ele fica assim, ó, o acabamento. Aí eu venho e corto, refilo o que sobrou e tá pronto o meu espelho. Vou fazer a mesma coisa no outro. Os nossos 2 espelhos prontos, nós vamos então reservar e agora nós vamos preparar o fole e o canal do zíper. Para o fole e para o canal do zíper, nós vamos usar esse material aqui, é o suede amassado, mas você pode usar tricoline ou qualquer outro tecido da sua preferência. Então, nós vamos cortar aqui para o fole, ele vai ter 12 de altura, nós vamos cortar aqui 17. Então, 12 por 17, eu vou usar o mesmo material para a parte de fora e para o forro. Se você quiser, também você pode usar um outro material para o forro. E para o canal do zíper, também vou cortar 2 vezes o mesmo material para a parte de fora e para a parte do forro. Nós vamos cortar aqui 12 de altura e 90 de comprimento, tá? Nós estamos cortando com folga para depois, no final, a gente não ter surpresas. Aí a gente precisa de um material para dar estrutura, porque essa peça ela vai ficar de pé, né? Ela precisa de uma boa estrutura, senão ela vai ficar mole, né? Eu escolhi esse material aqui, que é aqui é chamado de filter. Ele parece um feltro prensado. Se você não tiver acesso a esse material, você pode usar a manta R1 e a manta R2 e acrescentar o TNT 80 ou 100 para dar um pouco mais de firmeza, para depois ele ficar de pezinho assim. Então, a mesma coisa, nós vamos precisar de uma de 17 por 12 e uma de 90 por 12. Um zíper de 90 centímetros e 2 cursores. Eu vou começar estabilizando o meu tecido principal nessa minha estrutura. Como ele não tem cola nenhuma, então eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta, né? E para ele ficar bem firme, não sair do lugar, eu vou alfinetar toda a volta e depois vou passar uma costurinha de segurança. Então, nós vamos colocar agora o nosso zíper. Eu vou colocar na parte que eu estabilizei, ó, com o estruturador, né? Passei a costurinha. Então, essa daqui vai ser a minha parte principal. Aí, eu vou colocar o zíper virado para baixo, frente com frente. Eu cortei o zíper na medida certinha. Então, eu vou colocar aqui, vou segurar ele aqui. Eu vou passar uma costura aqui para segurar o meu zíper. Depois, eu vou vir com essa parte que é o meu forro e vou colocar por cima e vou passar outra costura para segurar. Agora, nós viramos, ó, vamos ajeitar bem a costura aqui. Como é uma peça grande, a gente precisa tomar bastante cuidado para que ela não fique torcida aqui. Então, o nosso forro, ele tem que vir alinhar certinho aqui. Eu vou até colocar o alfinete
para ajudar. Eu vou começar fazendo o pesponto aqui, usando um ponto largo para ficar bem bonito. E depois que eu fizer todo o pesponto do zíper, eu vou fazer uma costurinha de segurança aqui, ó, em volta dele todo. Nosso canal do zíper tá pronto, agora a gente já pode colocar os cursores, né? Nós vamos comer, um vai entrar por uma ponta, o outro vai entrar pela outra ponta. Então, o nosso canal do zíper tá certinho. Nós vamos agora preparar o nosso fole, que é onde vai ficar a alça. Então, primeiro vamos começar colocando a alça. Aqui tá o nosso fole, a parte principal, né, que é a que tá estruturada. Nós vamos marcar o meio. Uma alça de 20 centímetros. Marquei 2 centímetros desse lado, fiz uma marca aqui, 2 centímetros desse lado aqui. Então, eu vou passar uma costura aqui e vou prender aqui nesse risco de 2 centímetros. Dobro aqui um pouquinho para ficar bem centralizado com o centro que eu marquei aqui. E passo a costura. Colocada a nossa alça, agora nós já vamos unir o nosso fole com o canal do zíper. Então, nós vamos primeiro colocar frente com frente aqui. Alinhar bem. E aí, vou passar uma costura aqui. Então, ficou assim. Agora, eu vou colocar a parte do forro. Então, eu viro, esse é o forro, eu vou colocar frente com frente do forro. Bem alinhado e vou passar a costura. Ó, eu vou virar para que eu possa passar a costura bem em cima da outra que eu fiz, tá? Agora eu viro, vou ajeitar bem aqui. Antes da gente fechar essa parte aqui do canal do zíper, nós vamos verificar a medida correta. Eu sempre corto, pelo menos na primeira vez que eu tô fazendo a peça, a gente corta um pouco a mais para não ter surpresa depois. Então, depois de definir o tamanho do meu espelho, eu meço com a fita, passando aqui, fazendo toda a curva. E à medida que der, eu coloco sempre um pouco a mais. Pelo menos uns 8 centímetros a mais nesse canal do zíper. E aí eu defino quanto que eu quero no meu fole. Agora, depois de pronto, eu vou verificar e aí sim eu vou ter a minha medida exata do canal do zíper que eu preciso. Eu meço aqui não pela parte do zíper, né? Que o zíper ele tem um pouco aqui de elasticidade. Então, nós vamos medir por essa parte de baixo aqui. Então, eu vou pegar o meu espelho, e aí eu vou colocando o grampinho, vou alinhando aqui, fazendo a volta, com bastante cuidado, respeitando aqui todas as curvas, para depois dar certinho, para ele encaixar certinho aqui no espelho. Aqui, ó, depois de tudo encaixadinho, eu vou vir aqui, nesse pedaço aqui, ó, que sobrou, ó. Aí, nós vamos fazer o seguinte... Eu faço um risco aqui na parte do fole, que vai ser a margem da minha costura. E aí, eu vou encostar essa parte aqui e vou fazer um risco no mesmo lugar que tá a parte do fole, ó. Agora, eu posso tirar tudo. Então, esse risco aqui é onde vai dar a minha costura. Eu vou costurar nessa medida aqui. Então, eu vou marcar com a minha régua para ficar bem retinho. Eu fiz um outro traço aqui onde eu tenho que cortar meio centímetros após esse traço que a gente fez junto lá, que é onde tem que dar a costura. Aqui é só eu cortar. Esse passo tem que ser feito com muita tranquilidade, com muita atenção,
para a gente não perder a peça. Então agora nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos juntar o nosso folha, a parte principal, com a parte principal aqui do canal do zíper. Primeiro eu vou passar uma costura aqui, bem em cima desse risco. Então, ó, essa parte já tá costurada, agora nós vamos juntar essa parte aqui do folhe, que é o forro do folhe, e aqui. Para isso, olha só, nós vamos dobrar aqui. E agora, ó, dobrando, nós vamos conseguir unir o forro da parte do folhe com o forro da parte do folhe aqui. Prendo aqui com o grampinho. Ó, aí a gente tem esse rocambole aqui, e aí eu vou passar uma costura, ó, novamente no mesmo lugar que eu passei a outra costura, no mesmo risco. Tudo costurado, agora é só eu puxar aqui. Viro ele aqui. Agora eu vou acertar aqui. E vou passar, e vou fazer aqui o pesponto, ó, desse lado e desse. Na hora de fazer o pesponto, eu não vou passar minha costura em cima da alça, tá? Vou costurar até aqui, vou dar um retrocesso, vou começar aqui com retrocesso e fazer desse lado aqui. Agora, da mesma forma que nós marcamos aqui o meio do nosso espelho, na horizontal e na vertical, nós vamos também marcar o meio aqui. Então, primeiro o meio da parte do fole, então a gente junta costura com costura. E vou dar um pique aqui no meio e aqui. Na parte do zíper também, aqui no zíper bem pequenininho. Depois nós juntamos o meio que nós achamos aqui com o meio aqui do fole. Novamente nós vamos marcar aqui. Para colocar o nosso espelho agora, nós vamos encaixar primeiro o espelho de baixo, né? Nós vamos deixar a parte que tem o zíper por último. Então, nós vamos pegar um dos espelhos e aí nós vamos juntar aqui, ó, onde a gente marcou o meio aqui, com o meio aqui do nosso canal do zíper. E vamos colocar certinho as marcações, tudo encaixadinho, certinho, sem sobrar nada. Então aqui é bem fácil, porque essa parte eu ainda posso colocar a minha mão aqui, e aqui, ó, o plástico é maravilhoso para aprender a colocar vivo, porque você consegue enxergar, né, onde tá o vivo aqui, ó. Então é uma ótima forma de treinar, colocar a colocação do vivo. Então eu vou com a minha mão alinhar o vivo aqui na minha peça, vou colocar aqui e vou fazer com que a agulha bata bem próximo da costura já que eu tenho aqui. E eu gosto de deixar os cantos por último. Então eu vou costurar essa parte, eu vou costurar essa parte aqui, essa parte e essa, e depois eu vou fazer os cantos. Então vamos lá. Agora, com todas as partes retas costuradas, fica muito mais fácil eu girar aqui para costurar os cantos, porque ela não vai mais sair do lugar. Então, eu coloco perto e vou fazer agora as curvas. Antes de colocar o outro espelho, nós já vamos aproveitar e vamos colocar o viés aqui para fazer o acabamento. O viés, ele pode ser o viés pronto, pode ser o viés de Boneon, que eu adoro. Na verdade, eu não vou usar aqui o viés de Boneon, porque eu não tenho da mesma cor, então eu achei que não ia ficar bonito. Então eu vou usar o mesmo tecido que eu utilizei aqui na lateral.
tá? Então, como ele é corte a fio, ele não desfia, eu só cortei 2 centímetros. Eu vou começar segurando o meu viés com o prendedor, eu não vou colocar de uma vez, tá? Se você quiser ir colocando sem colocar o prendedor, tudo bem, eu prefiro colocar aqui o prendedor e a volta toda. Agora nós vamos costurar o viés. Da mesma forma, a gente vai poder ajudar aqui, né, com a nossa mão por dentro aqui. E vamos fazer uma costura ajeitando e não esqueça de usar o ponto largo aqui para não danificar muito o nosso plástico. E vamos costurar. As curvas sempre pedem um pouco mais de atenção, mas é só ir bem devagar que ele vai fazendo a curva. Viés colocado, agora nós vamos fazer a parte do espelho que fica com o zíper, né? Então, ó, nós vamos pegar essa parte aqui onde aparece o acabamento aqui do vivo, eu coloco sempre as duas pro mesmo lado. Então, a minha tá pro lado daqui do canal do zíper. Então, a mesma coisa, vamos começar a encaixar os lugares onde nós marcamos um no meio. Tudo no lugar. Agora, nós vamos começar a costurar da parte que tem o fole, ó. Nós vamos costurar essa parte primeiro, porque depois nós vamos abrir o zíper e a gente vai ter um pouco mais de facilidade para ir acertando e costurando para nada sair do lugar, tá? Então, aqui nessa parte, nós vamos dar uma amassada aqui, ó. Vamos colocar ele lá no lugar e a gente começa a costurar. Agora que eu já costurei essa parte aqui, nós vamos com cuidado abrir o zíper. Agora nós vamos costurar, mas com ela aberta. Então, a gente tem um pouco mais de visão e a gente pode colocar a nossa mão aqui para ir acertando, ó. Então, vamos com calma. Vou deixar de novo todas as curvas para fazer por último. Nossa tampa colocada. Agora nós vamos fazer o último acabamento com o nosso viés. Então, do mesmo jeito, vou colocar o viés no lugar, segurando com as presilhas, vou costurar da mesma forma e volto para a gente virar. E a nossa peça tá pronta, viés colocado, agora nós vamos desavessar. Essa é uma peça que nem precisa do secador para esquentar um pouquinho o plástico. Ela desavessa, ó, muito fácil. E aí você vai ajeitando para ela se moldar direitinho nas curvas. Vocês viram que é uma peça, ela não é difícil de fazer, mas ela tem muitos passos, ela precisa de muita atenção, né? Na hora de fazer aqui as curvas, de medir o canal do fole e o canal do zíper, mas dá com um pouquinho de paciência, a gente consegue fazer, mesmo as iniciantes aí vão conseguir fazer. Então, vou pegar aqui as outras duas do kit. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu adorei fazer esse kit. Eu convido vocês para se inscrever no canal e acompanhar os próximos projetos. Eu vou deixar aqui no card sugestão de outros projetos com plástico cristal. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo e eu espero vocês no próximo. Tchau, tchau!